Olá, seres humanos! Aqui é a professora Camila Bahia e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula, vamos continuar falando sobre os substantivos, porém, vamos falar dos substantivos coletivos e do grau dos substantivos. Observe estas duas afirmações. 190 milhões de brasileiros pensam assim. O povo brasileiro pensa assim. Na primeira, enuncia-se um número enorme de brasileiros, mas representados com uma quantidade de indivíduos. Na segunda, sem indicação de número, com uma forma de singular, consegue-se agrupar maior número ainda de elementos, ou seja, todos os brasileiros como um conjunto harmônico. Esse é o efeito do substantivo coletivo. Coletivos são os substantivos comuns que, no singular, designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Além de exprimir um todo, os coletivos também podem designar uma parte organizada de um todo. Por exemplo, as palavras regimento, batalhão, companhia, são partes de um coletivo geral, que é exército. 2. Um grupo de seres de uma determinada espécie. Por exemplo, a palavra boiada se refere a um grupo de bois, e a palavra ramaria se refere a um conjunto de ramos. 3. Coletivos que se referem a corporações sociais, culturais e religiosas, que representam um agrupamento de instituições com um determinado fim. Por exemplo, as palavras congresso, congregação e concílio. Atenção! Há coletivos que dispensam a enunciação da pessoa ou coisa que se refere. Isso ocorre em coletivos que derivam de um determinado substantivo. Por exemplo, boiada deriva da palavra boi, papelada deriva da palavra papel. Contudo, há coletivos que não possuem uma significação específica. Nesses casos, deve-se nomear o ser a que se refere. Por exemplo, a palavra feixe pode ser um feixe de capim ou um feixe de lenha. A palavra junta pode ser uma junta de médicos ou uma junta de bois. Agora que já vimos sobre os substantivos coletivos, vamos pensar na gradação dos substantivos, ou também chamados de grau dos substantivos. Grau é a possibilidade que a flexão do substantivo oferece para exprimir a ideia de aumento ou diminuição do ser relativamente à sua dimensão normal. Quanto ao grau, um substantivo pode apresentar-se 1. Com sua significação normal. Exemplo, casa, boca. 2. Com sua significação exagerada, intensificada ou aumentada. Exemplo, casarão, casa grande, bocarra, boca enorme. 3. Com a sua significação atenuada, afetiva ou diminuída. Exemplos, casinha, casa pequena, boquinha, boca pequena. O grau do significado de um substantivo se faz por dois processos. 1. Processo analítico. Junta-se ao substantivo um adjetivo que indica aumento ou diminuição. Exemplo, chapéu grande, chapéu pequeno, árvore enorme, árvore minúscula. 2. Processo sintético. Faz-se mediante o emprego de sufixos especiais que indiquem aumento ou diminuição. Exemplos, chapelão, chapeuzinho, arvorezona, arvorezinha. Atenção! Certos diminutivos ou aumentativos acrescentam ao substantivo um sentido carinhoso ou afetivo, ou então
depreciativo, irônico ou pejorativo. Exemplos: as palavras mãezinha e amorzinho dão um sentido afetivo. As palavras porcalhão, atrevidaço, um sentido pejorativo. Então, seres humanos, e assim encerramos nossa aula sobre substantivo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!